Você chega em casa todos os dias e encontra o homem que você lutou para conquistar e se casar. Só que agora você não tem o menor ânimo. Você se pergunta o que há de errado com vocês. No início, o seu coração ardia só de pensar em encontrar o seu grande amor. Mas hoje, isso parece que não faz a menor diferença. À noite, vocês não fazem a menor questão de ir para a cama juntos. Você não sabe o que fazer e muito menos como conversar com seu marido sobre a falta de carinho e paixão que você sente no seu casamento. Nesse vídeo, eu vou te mostrar como você pode fazer uma simples mudança na relação com o seu marido, que vai fazer com que o seu casamento volte àquela fase do início, quando você se sentia amada e desejada por ele, mesmo se há tempos você não recebe um elogio sequer. Você provavelmente deve estar pensando, mas eu já sou casada há muitos anos, não tem mais jeito. Ou então, o meu marido é do tipo frio, calado, não tem jeito dele falar comigo e se abrir. Pois eu te digo que isso não tem a menor importância. Quanto antes você começar, mais rápidos serão os resultados. Mas que resultados são esses, Flávia? Eu sei que parece difícil de acreditar, mas depois de 15 anos de relacionamento, eu voltei a viver aquele tempo de namoro com carinhos, abraços, mão dada, cumplicidade, coisa que eu acreditava que não seria mais possível no meu relacionamento. O mais impressionante e gratificante foi ver o meu marido cada dia mais próximo a mim, sem eu ter que pedir, mandar indiretas ou então fazer diálogos desgastantes para que ele entendesse o meu ponto de vista no relacionamento. Eu vou te contar como que eu consegui transformar a minha relação de 15 anos. É só você acompanhar esse vídeo. Eu só não sei por quanto tempo eu vou deixar esse vídeo no ar. Como eu falo muita coisa da minha vida a dois, eu não sei qual vai ser o efeito dessas palavras no meu relacionamento. Então aproveite enquanto esse vídeo está no ar, porque eu posso tirá-lo a qualquer momento. Essa não é mais uma daquelas técnicas milagrosas que você vê por aí. Ela realmente funciona. Funcionou para mim. Essa é uma técnica que eu desenvolvi depois de 10 anos de um relacionamento desgastado, de muita terapia de casal, de muitos livros que eu li e escrevi. Essa técnica não só salvou o meu casamento, como nos fez melhorar a qualidade do relacionamento, nos fez querer estar juntos novamente. É algo que realmente funciona. Mas antes de eu te contar sobre isso, eu gostaria de fazer um acordo. Um acordo de que você vai assistir a esse vídeo com a mente aberta. Nada de ficar aí pensando e dizendo pra você mesma que casamento é desse jeito, que com o tempo esfria, ou então que o seu casamento nem está tão ruim assim, sendo que diante dos seus olhos você vê que as coisas não estão boas. Deixe aquela voz do cansaço de lado, aquela que diz, eu já fiz de tudo, não tem mais jeito. Deixe ela de lado. É um acordo. Nós vamos juntas e eu vou pegar na sua mão. Eu vou te ensinar o passo a passo da técnica. E eu já te adianto que você vai poder colocá-la em prática hoje, sem precisar fazer um grande esforço ou mudar a sua rotina para que ela comece a funcionar. Com essas simples atitudes que eu vou te ensinar hoje, nesse vídeo, você já vai começar a notar uma grande diferença no seu relacionamento. Você vai agir diferente e vai ver o seu marido também agindo diferente. E claro, para muito melhor do que o que você está acostumado a receber. Você vai se sentir amada e desejada como acontecia lá atrás, no início do seu relacionamento. Ou até mais, como aconteceu comigo. Então, deixa eu te contar rapidamente sobre a minha história de vida a dois. Nem sempre o meu casamento foi perfeito e um conto de fadas, como hoje em dia as pessoas dizem que ele é. Eu já estive aí, aonde você está, fazendo muito pelo relacionamento e recebendo muito pouco em troca. Fui tomada pelo desânimo e pela falta de vontade de fazer qualquer movimento para resgatar aquele relacionamento e a paixão e o carinho que existia entre nós. Eu já estava muito cansada e eu tinha certeza de que eu já tinha feito tudo pelo relacionamento. Apesar de amar o meu marido, eu já não sabia mais o que fazer. Eu via que nem eu, nem ele, nós não estávamos felizes. Eu sou Flávia Mariano, jornalista e escritora, conhecida pelo meu relacionamento de sucesso, pelo meu casamento inusitado e por escrever livros e textos sobre o tema de vida a dois. E eu estou aqui hoje para dividir com você os meus segredos do relacionamento. Tudo começou há 17 anos,
quando eu e meu marido nos conhecemos e começamos a namorar. Depois de alguns anos de relacionamento, nós fomos morar juntos. Os anos foram passando e aquela paixão do início foi se perdendo. Já não existiam mais aqueles beijos de despedidas na porta de casa, já não falávamos mais com tanto carinho, aquele olhar cúmplice foi se perdendo. Elogios, café da manhã sem data especial, eu não recebia mais. Eu já não me sentia tão amada e desejada como antes, mas achava que era normal. Ouvia das minhas amigas que o relacionamento delas também estava do mesmo jeito. Ouvia que as brigas faziam parte da relação e até apimentavam o casamento. Eu estava insatisfeita, mas já começava a me conformar e fui levando. Para falar a verdade, no fundo mesmo, eu queria viver algo especial, mas já começava a achar que isso era coisa de filme e que não existia na vida real de pessoas casadas. Então, eu fui levando. Mas as coisas foram só piorando. Afinal, o que não está bom fica ruim e evolui para pior, ou até ficar péssimo e insustentável. Começou a ficar difícil conversar para resolver alguma coisa, mesmo algo simples. Não existia mais disposição para chegarmos a um acordo. Por vezes, eu acabei aceitando o que eu não queria só para não desgastar ainda mais a relação. Então eu fui cedendo, e ao mesmo tempo eu pensava que faltava algo em mim, que o problema era eu e por isso a relação tinha desandado. Achei que o problema poderia ser o meu corpo, que já não seria mais tão atraente quanto no início. Então eu fiz dieta, me empenhei para me cuidar. E fiz muitos jantares surpresas, declarações e todas essas coisas que me diziam para tentar. Nada parecia ter resultado. E quanto mais eu fazia por ele e pela relação, mais eu esperava em reconhecimento, carinho, mas nada parecia dar resultado. Pelo contrário, ele estava cada vez mais distante e frio. E foi assim que nós ficamos noivos 4 vezes. E acredite, em 2 delas nós chegamos a contratar um buffet cerimonial e tivemos que cancelar tudo. Até que com 10 anos de relacionamento eu não aguentei mais. Aquele não era o homem ideal para mim. Eu estava certa de que o relacionamento dos meus sonhos existia, mas era com outro homem que eu ia viver tudo aquilo que eu sonhava. As brigas chegaram a tal ponto que eu decidi que era o fim. Nós morávamos juntos, mas parecíamos falar línguas diferentes quando precisávamos conversar, falar sobre o futuro, fazer planos em família ou até mesmo fazer pequenos ajustes da vida a dois. Estava insustentável a relação. Comecei até mesmo a pensar que existia outra pessoa entre nós dois. Eu sentia como se já não fizesse mais parte da vida do meu marido. Já não sabia mais nada sobre a vida dele, mesmo morando na mesma casa. Eu não tinha interesse em saber dos sonhos dele, e ele também parecia não querer saber sobre os meus. E antes mesmo que qualquer coisa se concretizasse, eu resolvi que era o fim. Então, eu procurei uma terapia de casal. Não para salvar o casamento, porque naquele ponto eu já não acreditava em mais nada. Estávamos tão distantes um do outro que não ia ser possível passar pelo processo de separação sem mais e mais brigas. No fundo, eu queria também que alguém pudesse mostrar para o meu marido o quanto eu havia feito por ele e pelo casamento, e tudo que ele estava perdendo com o fim daquela relação. De início, meu marido relutou, mas ele também estava cansado da vida que estávamos levando. Então, aceitou fazer a terapia de casal para tentarmos terminar aquela relação de maneira, no mínimo, amigável. Mas, para minha surpresa, ali, diante do terapeuta e iniciando o processo de separação, eu percebi que não era outro homem que ia me fazer feliz e que o meu marido estava tão infeliz quanto eu. Enxerguei pequenas atitudes que eu acreditava que estava fazendo bem, mas que na verdade me afastavam cada vez mais do meu marido. Coisas que nos custaram anos e anos de desgastes. Foi um período excelente em nossas vidas, em que me senti de novo muito amada, desejada e com aquela paixão do começo do relacionamento. Mas as sessões terminaram, o tempo passou e veio a maior decepção de todas. Estávamos voltando a ser como antes. Foi muito frustrante.
E foi aí que eu percebi que eu precisava agir. Era preciso ter uma técnica eficaz e permanente para viver o dia a dia. Não adiantaria voltar para a terapia de casal. Então, eu comecei a estudar mais sobre relacionamentos e descobri que o grande vilão do nosso e da maior parte dos casamentos é o diálogo. A falta de diálogo é uma das principais causas de separação entre os casais. E eu via o meu relacionamento sofrendo esses efeitos. Era pelo diálogo que eu precisava começar, pelo diálogo certo. Então, eu juntei o que aprendi em livros, terapias e nos estudos, mas principalmente tudo o que eu aprendi com algo muito valioso e que não tem preço: a minha experiência de vida a dois. Desenvolvi técnicas para transformar o relacionamento. Técnicas que podem ser aplicadas por qualquer pessoa em qualquer fase do casamento. Técnicas que você pode aplicar e ver o seu casamento ser transformado. Técnicas que vão surpreender você pela simplicidade. Eu testei muito no meu dia a dia, ajustei, aprimorei e fui colhendo os resultados impressionantes. Meu marido foi percebendo que eu estava diferente e, para minha surpresa, ele também começou a mudar. Ele passou a me procurar para conversar mais, porque aquelas discussões exaustivas que iam madrugada adentro já não existiam mais. Não fugíamos dos problemas que tinham que ser resolvidos. Não precisava mais implorar para ele me ouvir e me entender. E sem ter que aceitar o que eu não queria, só para encerrar aquela história. Era simplesmente conversar, usando as palavras certas da técnica e ter o resultado que nos deixava cada dia mais próximos e cúmplices. Imagine poder falar sobre os seus sentimentos com seu marido e ser ouvida, dizer o que não te agrada e ver ele tomando uma atitude para você se sentir melhor. Foi isso que eu comecei a colher com os 5 pilares da técnica do diálogo. Eu comecei a colher paixão, cumplicidade. E o resultado disso é que depois de 15 anos de relacionamento e 4 noivados, nós decidimos nos casar. E dessa vez foi para valer. Porque, enfim, eu estava vivendo o relacionamento dos meus sonhos. Eu não precisava cobrar e falar milhões de vezes a mesma coisa. Conversar sobre as tarefas da casa ficou muito simples. E eu passei a ter mais tempo para mim, para me cuidar, para me sentir confiante novamente. Eu não me sinto cansada e sobrecarregada como antes, como se um clima ruim de tensão sempre estivesse entre nós. E não pense que eu passo o dia em casa fazendo jantares especiais, porque eu nem sei cozinhar muito bem, ou arrumando a casa, ou pensando em 1001 estratégias para emagrecer e assim agradar mais ao meu marido, como antes eu pensava e fazia. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com as palavras que são ditas. Desde a primeira palavra que você escolhe para falar com seu marido. São elas que você vai ajustar e passar a sentir tudo o que sentia no começo do seu relacionamento. Amada, desejada, valorizada. É assim que eu me sinto hoje. Depois de viver 10 anos de um relacionamento morno, sem graça, e que eu achava que era normal. Eu não estava enganada. Aquele homem romântico existia sim. Mas assim como a mulher por quem ele se apaixonou se perdeu no caminho, aquele homem dos meus sonhos também. E nós só precisávamos resgatar isso em nós mesmos. Hoje, eu vejo quanta coisa eu passei que não precisava ter passado se alguém tivesse me falado lá atrás que existem coisas muito simples que podemos fazer para viver um relacionamento bom, sem brigas, sem frustrações, com amor e com aquela mesma paixão do início ou até mais. Acredite, é possível. Quanto mais convivemos, mais sentimos amor e paixão um pelo outro. Mas, Flávia, se existe essa técnica, por que a maioria dos casais vive brigando conformado? O que acontece é que as pessoas nos fizeram acreditar em uma grande mentira. Dizem que para o casamento durar, nós temos que ter paciência, aguentar muitas coisas que não queremos, aceitar brigas. E aí te dizem, é assim mesmo que as coisas funcionam. Não reclame e aceite. Brigas são normais. Casamento esfria com o tempo. Real não é? Você já ouviu isso, com certeza.
mas é tudo mentira. E a culpa não é sua. A culpa é da sociedade em que vivemos. São dois extremos. Ou te ensinam a aceitar muita coisa e viver um casamento mais ou menos, ou te ensinam a não aguentar desaforo e ser parar diante dos primeiros obstáculos. Como se isso fosse a atitude certa da mulher moderna. É ou não é? Hoje, nós podemos casar com quem quisermos, separar a hora que bem entendermos, mas no fundo, o que nós queremos mesmo é viver um grande amor. E a verdade, e que não te ensinam por aí, é que é possível sim manter a chama do amor acesa, mesmo depois de muito tempo de casada. É possível ter aquela paixão do início do relacionamento, ou até mais. Sentir aquele frio na barriga só por saber que o seu marido está chegando em casa, mesmo estando casada há muitos anos, mesmo tendo filhos. Eu bem sei que depois que você casa, viver esse grande amor parece ser impossível. A rotina, os filhos, a casa, os problemas e o casal vai se distanciando cada vez mais. Mas, como eu disse, não precisa ser assim. E eu vou te mostrar duas técnicas para você adotar para a sua vida desde agora e já começar a sentir os efeitos positivos disso. Seu marido não entenderá muito bem o que está acontecendo, mas com certeza ele vai perceber alguma mudança positiva em você. E isso terá enorme reflexo no seu casamento. Não se assuste se ele ficar mais carinhoso, se passar a te procurar para conversar sobre qualquer coisa. Então, anote aí. Não ofender e não acusar. Sim, é simples. Não ofender e não acusar. Com o tempo, nós deixamos de ter esse cuidado. Pense comigo. Se alguém te acusa de não fazer o suficiente, se te coloca contra a parede, se todos os dias faz alguma reclamação sobre você, ou se fica falando que você não faz as coisas como devem ser feitas, o que você sente por essa pessoa? Vontade de conquistá-la ou de se afastar dela? É isso que acabamos fazendo com o casamento. Repare, mesmo que você tenha razão nas suas cobranças, não adianta cobrar, acusar, impor o seu ponto de vista e depois querer que o seu marido venha cheio de carinho para você. Lembre-se, a gente se apaixona por pessoas que a gente admira e não por quem nos cobra o tempo inteiro. E é isso que você vai perdendo pelo caminho do casamento, o poder de ser admirada. Mas o que fazer então, Flávia? Como fazer para ele reconhecer o meu esforço? Ver tudo errado e não fazer nada? Claro que não. Pare tudo e anote o que eu vou te dizer. Você precisa falar como você se sente. E aí, ao invés de dizer, você não faz isso, você não faz aquilo, eu estou trabalhando o dia inteiro e chego em casa e você está jogado nesse sofá, você vai passar a dizer a mesma coisa, mas de uma forma que não vai afastar o seu marido. Pelo contrário, vai fazer com que ele pense sobre a questão e queira de fato resolvê-la. Para isso, você precisa dizer como você se sente em relação àquela situação. Eu vou te dar um exemplo. Eu sou o tipo de pessoa que, quando eu combino, eu assumo um compromisso, seja no trabalho, seja com amigos, seja dentro de casa. Já o meu marido, ele achava que compromisso era só no trabalho. Em casa, ele poderia combinar e deixar para fazer depois, que não teria muito efeito ou muito problema. Quando fomos morar juntos, essa questão passou a ser um motivo de muitas brigas entre nós. Eu fazia a minha parte no combinado e ele fazia quando ele bem entendia, ou muitas vezes nem fazia e achava normal, achava que isso não teria nenhuma consequência. Eu começava conversando, mas com o tempo eu já não tinha mais paciência e, por fim, as brigas acabavam em berros. Eu o acusava de combinar e não cumprir, até quando ele combinava de fazer algo em casa, algo bobo, como lavar a louça, e ele não fazia, já era motivo para eu dizer: você não faz o combinado. E por aí ia, uma série de acusações. E o resultado era que ficávamos cada dia mais distantes.
Eu frustrada e com raiva de um lado e ele tentando se defender do outro. Até que eu comecei a aplicar a técnica do diálogo e coloquei em prática um dos pilares. Então, o meu discurso mudou. Sem alterar a minha voz, eu dizia: eu vi que você não fez o combinado. Eu queria só te dizer como eu me sinto quando você faz isso. Eu me sinto usada, porque você combinou, aceitou e eu fiz a minha parte do jeito e no tempo combinado. Ele, no início, vinha com desculpas, se defendendo, e eu dizia: eu não estou te atacando, eu não estou te acusando e eu não estou pedindo explicações. Eu só queria que você soubesse como eu me sinto quando você tem essa atitude. Como isso me atinge. E, se você puder fazer algo para reparar, seria legal. Eu me sentiria melhor. Mas obrigada por me ouvir. Então, eu levantava e eu ia fazer outra coisa, sem ofender, sem acusar, sem me exaltar. Claro, não foi fácil desde o início, mas eu tinha que mudar para obter mudanças. Porque é assim que nós fazemos no início do namoro, lembra? Você não saía acusando e xingando o seu marido na época namorado. Você buscava um jeito amigável para resolver o que estava te magoando. Então, se você não age hoje como agia naquela época, como quer ter a mesma paixão de lar? Como quer ser tratada como naquela época? Já pensou nisso? Então, anote aí e comece a aplicar hoje mesmo. Não acuse, não ofenda. Mesmo que você acredite que a atitude dele está muito errada, ou mesmo que você acredite que está 100% com a razão. Apenas respire fundo, se acalme e diga como você está se sentindo e o que faria você se sentir melhor. Resgatar a paixão do início do relacionamento é possível sim, mas você precisa agir diferente. E esse é apenas um dos 5 pilares da técnica do diálogo, porque uma conversa que une e não afasta vai muito além das palavras que saem da sua boca. A forma como você inicia a conversa é muito importante. A forma como você conduz a conversa é decisiva. Existem outros segredos, como escolher o horário certo para iniciar a conversa e a sua expressão facial, o seu tom de voz. Esses também vão influenciar totalmente no resultado que você vai ter dessa conversa. Você não percebia, mas cuidava de cada um desses detalhes no início do seu relacionamento. Foi isso que foi se perdendo com o tempo e que precisa ser resgatado o quanto antes, para que você possa voltar a viver a paixão no seu casamento. Pode acreditar, essa paixão ainda existe. E basta você fazer a coisa certa para que volte a senti-la. Usando a técnica do diálogo, você pode resgatar essa paixão, sem precisar passar anos de sofrimento como eu passei, e sem precisar gastar o seu dinheiro com terapia de casal como nós fizemos. Mas antes de continuar, eu queria dividir algo bem pessoal com você. Olha, não foi fácil chegar até aqui e abrir tudo isso. Expor minhas técnicas significa abrir meu casamento. E antes de tomar a decisão de falar sobre esse tema em videoaulas, eu relutei muito. Você que é casada sabe bem e vai me entender. O que acontece da porta para dentro deve ficar ali. Mas muitas pessoas, ao conhecerem a técnica do diálogo, insistiam que era muito importante que mais e mais mulheres pudessem conhecer e usá-la, para que também vivessem um relacionamento dos sonhos, porque é possível. E, como eu estive muito próximo a uma separação, eu não pude deixar essa missão de lado. Depois de muito pensar e analisar, resolvi colocar uma primeira técnica no ar, que é a técnica do diálogo. A técnica do diálogo é um curso totalmente online. Isso significa que você pode assistir em um computador, em um tablet ou até mesmo no seu próprio telefone celular, onde e quando você quiser e puder, quantas vezes você achar necessário. Basta apenas que você tenha internet em algum desses aparelhos. São videoaulas que eu gravei com muito carinho para te ensinar os 5 pilares da técnica do diálogo. São 3 módulos que eu fiz de maneira bem didática,
com exemplos práticos para que você consiga aplicar no seu dia a dia, sem complicação, mas com resultados. E depois que você aprende e começa a colocar em prática, os 5 pilares passam a ser automáticos em todos os seus diálogos. Você usa sempre, sem nem perceber, e tendo os resultados que você deseja de cada conversa. Porque uma simples mudança na sua relação vai fazer com que seu casamento volte àquela fase do início, quando você se sentia amada e desejada pelo seu marido. Na verdade, ainda mais, porque agora vocês conhecem um ao outro muito melhor. A conexão entre vocês é que se perdeu pelo caminho, mas você vai perceber que são muito mais cúmplices do que antes. Você é a mulher da vida dele. Você pode e merece se sentir amada. E a técnica do diálogo vai trazer isso para o seu casamento, mesmo que você esteja casada há muitos anos, mesmo que seu marido esteja distante e frio, mesmo que você esteja se sentindo cansada de fazer tanto pela relação sem receber o que merece em troca. Mas atenção, eu preciso te dizer que a técnica do diálogo não é um milagre. Mesmo sendo muito simples, não basta apenas ouvir a videoaula. Você precisa realmente aplicar para que as mudanças comecem a acontecer na sua vida 2. E, para que você possa realmente aplicar a técnica, eu coloquei tudo de forma muito simples no curso, com muitos exemplos da vida real de uma mulher casada, para você entender onde, quando e como aplicar a técnica do diálogo. Eu falo, por exemplo, como a técnica pode te ajudar a resolver problemas simples, como a toalha molhada em cima da cama, sem que isso gere briga, sem que o seu marido se sinta cobrado, sem que você seja a chata da relação. Veja as últimas mensagens que eu recebi das mulheres que passaram a aplicar a técnica do diálogo em seu casamento. Uma delas dizia: a técnica do diálogo salvou meu casamento. Tenho recomendado para todo mundo. Eu fazia muito pelo meu casamento e não recebia o valor que esperava do meu marido. Era muito triste ficar quase implorando para ser reconhecida e valorizada. Mas com a técnica, aprendi como ser valorizada sem brigar, sem tom de cobrança. Obrigada. Uma outra deixou esse seguinte comentário: eu achava que aquele casamento morno era normal. Eu achava que as brigas eram normais. E nem eram tantas assim. Até que um dia eu descobri que o meu marido estava se comunicando com uma mulher pelas redes sociais. Foi um choque tão grande. Eu me dedicava tanto à nossa família. Eu tenho 28 anos. O que estava faltando para ele? Algumas pessoas mandaram eu fazer como ele, dar o troco. Outras mandaram eu tirar satisfação. Mas uma amiga do trabalho me falou de você. Flávia, confesso que de início eu me recusei. Eu pensava, que se dane, já fiz tudo por esse casamento e agora o que eu recebo em troca? Ainda vou ficar aprendendo a melhorar o diálogo? Mas essa minha amiga não só insistiu, como me deu os vídeos da técnica do diálogo de presente, acredita? Aí, por respeito a esse gesto tão fofo dela, eu resolvi olhar o que você tinha a dizer. Flávia, como nós não aprendemos isso na escola? Tantos e tantos casamentos seriam salvos com esses 5 pilares tão simples da técnica do diálogo. Ainda estou no começo, aplicando com meu marido, sem ele nem saber, mas está notando a diferença em mim. E está mudando também. Como vivíamos infelizes, achando que era normal. Ainda não sei se ficaremos juntos. Ainda estou magoada e preciso tirar a limpo a história da conversa dele na rede social com outra mulher. Mas quero te agradecer do fundo do meu coração. Nossa relação já mudou e muito. São recados assim que me fazem perceber que vale muito a pena dividir a minha história. A técnica do diálogo é composta por 5 pilares simples, possíveis de serem aplicados por você no seu dia a dia. Eu mostro tudo em 3 módulos, com muitos exemplos práticos para você aplicar no seu casamento. Eu falo, por exemplo, dos erros que você comete antes mesmo de iniciar uma conversa com seu marido e que fazem ele se afastar cada vez mais de você. E ensino os segredos de como escolher o melhor horário para você conversar com ele e ter a resposta que você espera do seu marido. Eu ensino também
como começar uma conversa difícil sem que ele se afaste do assunto. Eu ensino a técnica certa para ter conversas que efetivamente resolvem problemas, conversas que unem o casal. A técnica que você mesma usava sem nem perceber no começo do relacionamento e que fazia o seu marido admirá-la, que fazia o seu marido se sentir um homem especial e muito sortudo por ter uma mulher tão maravilhosa como você ao lado dele. Era por se sentir assim que ele retornava com elogios, com agrados, com sorrisos e abraços. E você se sentia a mulher mais amada e desejada de todas. E eu te digo, tudo começa pelo diálogo. E é pelo diálogo que você vai resgatar a paixão no seu casamento. Sentir-se amada e desejada pelo seu marido depois de muitos anos de casamento é possível sim. Aconteceu comigo e eu digo, pode acontecer com você também. Antes de falar sobre o preço das aulas, quero que você saiba que eu não sei por quanto tempo deixarei elas no ar. Pois, como eu te disse, eu estou usando a minha história pessoal, mas eu não sei o impacto disso na minha vida 2. Por isso, se você sente essa vontade de resgatar a paixão e a cumplicidade no seu casamento, se quer se sentir amada e desejada de novo pelo seu marido, se deseja se sentir valorizada por tudo que você faz pelo seu casamento, o momento é agora. Bom, e quanto ao preço, deixa eu te falar. O valor viável desse curso é de R$ 197, mas nesse valor está incluído o livro bônus, que eu vou te dar de presente e que custaria R$ 47 se você fosse comprá-lo. Esse livro digital é maravilhoso. São frases analisadas que vão mostrar como o seu pensamento está atrapalhando o seu casamento. São crenças limitantes que vão surpreender você. Então, você pagaria apenas R$ 197 pelas videoaulas e ainda tem mais esse benefício que é o livro digital que eu vou te dar de presente. Mas eu quero que você tenha acesso ao curso logo. Quero ver mudanças imediatas na sua vida 2 e quero receber notícias suas, me contando do sucesso que está sendo a técnica do diálogo no seu casamento. Por isso, resolvi fazer um preço promocional de lançamento. Se você comprar hoje, vai pagar apenas 10 parcelas de R$ 11,08, ou à vista por apenas R$ 97. Isso mesmo, mais barato que uma sessão de terapia. E para provar para você que eu realmente tenho uma missão, eu só quero que você fique com esse curso se você sentir que ele está fazendo diferença na sua vida 2. Por isso, apesar desse desconto, de poder parcelar e do livro bônus, dessa enorme economia de dinheiro e tempo que você está fazendo, eu ainda vou te dar uma garantia de 15 dias. Isso mesmo, se você sentir que esse curso não está fazendo diferença alguma na sua vida 2, você pode enviar um e-mail para mim solicitando o cancelamento em até 15 dias, sem custo, sem questionamentos. Isso mesmo, é verdade. Porque se você estiver devolvendo esse curso sem nem ter tentado ou aplicado, a responsabilidade é sua. A minha responsabilidade é revelar para você as técnicas que funcionaram comigo e com milhares de mulheres. Mulheres que acreditaram, persistiram e hoje vivem um relacionamento dos sonhos. Eu estou certa de que você é uma mulher inteligente e não vai perder essa oportunidade de dar esse passo em nome do seu sonho, da sua felicidade. Informações que me custaram muitas sessões de terapia, horas e mais horas de leituras e estudos, anos de desgastes. E tudo isso por apenas 10 parcelas de R$ 11,08. E ainda com cancelamento totalmente grátis, se você não estiver satisfeita. Ou seja, o risco é todo meu. Só não fará sentido para você se for o caso de você não ter interesse em um casamento muito melhor. O primeiro passo deve ser dado por você. Então, faça a escolha certa. Decida de que lado você quer estar. Do lado da mulher que toma uma atitude, da mulher que acredita que o relacionamento pode sim ser cada dia melhor e que com as técnicas certas pode resgatar a paixão no seu relacionamento.
Ou se você quer estar do lado da mulher que só reclama ou que acha que casamento é isso mesmo, discussão, briga, frustração e que o amor esfria mesmo com o tempo. Está em suas mãos, depende só de você. Faça sua escolha hoje. Então, clique e comece agora a assistir às videoaulas.